Hoje a gente começa uma nova série de mensagens, de exposições, que tem como objetivo refletir sobre a seguinte pergunta: quem é Jesus? E o tema de hoje é a pré-existência, ou seja, a existência antes de todas as coisas. A existência antes da criação, aquele que vem antes do mundo criado. E o texto que a gente escolheu para abrir essa série de exposições, que servem para nos apresentar quem é Jesus, começa com o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 20. Vamos ler. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado para ele, por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Antes da gente expor o significado desta passagem que acabamos de ler, alguns acreditam que no início do 2º século, alguns precisam até que seja no ano 111, um governador da Bitínia, que era uma região dominada pelo Império Romano, presente ali na Ásia Proconsular, chamada Ásia Proconsular, a atual Turquia. Havia um governante chamado Plínio o Jovem, ou Plínio o Moço, que governou exatamente nesse período a Bitínia. Na época, o imperador romano era Trajano. E como de costume, tudo aquilo que necessitava de critérios a fim de que o governador não fizesse nenhum movimento que pudesse gerar um conflito no império, que pudesse ter dimensões catastróficas, era de bom tom que o governador sempre reportasse ao imperador acerca desses critérios. Plínio tinha um problema muito sério, e o problema dele eram os cristãos. Ele não sabia como punir os cristãos. Ele não sabia o critério para tratar com os cristãos. Não só com aqueles que se tornavam cristãos, mas com aqueles que deixavam de ser cristãos. Aqueles que apostatavam da fé. Então ele escreve em 111 uma carta. E essa carta, ela é reproduzida, a gente tem acesso a ela hoje no epistolário de Plínio, que é famoso esse epistolário, esse conjunto de cartas que ele escreveu. Uma dessas cartas ele endereça ao imperador, solicitando que o imperador Trajano lhe dê critérios, a fim de que ele possa lidar com os cristãos, de uma maneira em que ele não entre em contradição com os interesses do imperador.
Eu queria ler um trecho dessa carta. Ela começa assim: Meu Senhor, é regra para mim submeter-te todos os assuntos sobre os quais tenho dúvidas. Pois quem mais poderia orientar-me melhor em minhas hesitações ou me instruir na minha ignorância? Nunca participei de inquéritos contra cristãos. Assim, não sei a quais fatos e em que medidas devem ser aplicadas penas ou investigações judiciárias. Também me pergunto, não sem perplexidade, deve-se considerar algo com relação à idade? Ou a criança deve ser tratada da mesma forma que o adulto? Deve-se perdoar o que se arrependeu de ter se tornado um cristão? Ou o cristão não lucra nada tendo voltado atrás em suas convicções? É punido simplesmente por ser chamado de cristão, mesmo sem crimes? Ou são punidos os crimes que o próprio nome deles implica? Esta foi a regra que eu segui diante dos que me foram deferidos como cristãos. Perguntei a eles mesmos se eles eram cristãos. Aos que respondiam afirmativamente, repeti uma segunda e uma terceira vez a pergunta, ameaçando-os com suplícios terríveis. Os que persistiram, mandei executá-los sumariamente, pois eu não duvidava que, seja qual for a culpa, a teimosia e a obstinação inflexível deveriam ser punidas. Outros, cidadãos romanos, portadores da mesma loucura, indexei no rol dos que deveriam ser enviados a Roma. Bem cedo, como acontece em casos semelhantes, com o avançar do inquérito, se estendia também o crime, apresentando-se diversos casos de tipo diferente. Veja só, o senhor recebeu uma denúncia anônima, contendo grande número de cristãos. Os que negavam ser cristãos, se invocassem os deuses segundo a fórmula que havia estabelecido, se fizessem sacrifícios com incenso e vinho para a tua imagem, que eu havia mandado fazer junto às estátuas dos deuses, e se além disso amaldiçoavam a Cristo, coisas estas que são impossíveis de se obter dos verdadeiros cristãos, achei melhor libertá-los. Outros, cujos nomes haviam sido fornecidos por um denunciante, disseram ser cristãos e depois apostataram. Ou seja, haviam sido cristãos e depois deixaram de ser, alguns há 3 anos, outros há mais tempo, alguns até há 20 anos. Todos estes adoraram a tua imagem e as estátuas dos deuses e amaldiçoaram a Cristo, porém afirmaram ainda que o montante da sua culpa ou erro era esse. E com isso a gente encerra a leitura dessa parte da carta. O que levou aqueles cristãos apóstatas a abrirem mão da sua fé em Cristo Jesus. O testemunho de que eles tinham o hábito de se reunir num certo dia fixo, antes do amanhecer, quando cantavam em versos alternados um hino a Jesus Cristo, como se ele fosse Deus. Ponto. Por que os cristãos foram martirizados? Por que os cristãos foram perseguidos? Porque o Império Romano tinha dificuldade de lidar com os cristãos. A resposta para essa pergunta determina
o que a gente pensa acerca de Jesus. Quem é Jesus? Alguém poderia dizer, Jesus é um grande profeta, alguém que se tornou um rabino extraordinário em seus dias, que apresentou a seus seguidores uma nova forma de encarar o judaísmo, um judaísmo progressista, um judaísmo revolucionário, uma nova forma de pensar a vida, e por isso, pagou o preço com sua própria vida. Muitos aqui poderiam concordar com isso. Professores universitários poderiam concordar com isso. Jornalistas poderiam concordar com isso. Ateus poderiam concordar com isso. No entanto, quando alguém perguntava para um cristão quem é Jesus, o que ele respondia? Jesus é o próprio Deus, em carne e osso. E ele morreu e ressuscitou para salvar a raça humana, não todos os homens, mas a raça humana. Qual dessas duas respostas refletem a verdade sobre quem é Jesus? Um mero mestre, um mero conhecedor do judaísmo do primeiro século, ou o fato de ser Jesus Deus? A primeira resposta, ela pode ser sustentada por qualquer pessoa, seja ela religiosa ou não, creia ela em Jesus Cristo ou não. A primeira resposta pode ser endossada por absolutamente qualquer pessoa, sem que isso lhe faça nenhuma diferença. No entanto, a segunda resposta, aquela que diz que Jesus é Deus em carne e osso, por demandar um nível de fé que ultrapassa aquilo que é humanamente lógico e aceitável, ela nos coloca em encrencas. Uma vez aceita a resposta de que Jesus não é um mero mestre, de que Jesus não é um mero profeta, mas de que Jesus é Deus em carne e osso, uma vez aceita essa resposta, toda a vida de uma pessoa é transformada. E ela não pode mais afirmar que Jesus é Deus em carne e osso e ser como qualquer outra pessoa nesse mundo. Qualquer pessoa nesse mundo pode permanecer a mesma pessoa e não mudar absolutamente nada em seu coração, se ela disser numa só voz: Jesus foi um grande homem, uma boa pessoa, um mestre, como nenhum outro passou nesse lugar. No entanto, somente aqueles que confessam ser Jesus, o verdadeiro Deus, em carne e osso, são transformados pela sua confissão. A segunda resposta, quando ela é aceita, e dizemos ser Jesus, Deus que se fez carne, então, ela não só transforma a nossa vida de uma vez por todas, ela cria a igreja. É a origem da igreja cristã. É a origem da igreja de Cristo. E toda a continuidade desta igreja, a manutenção desta igreja, não depende do seu ouro nem da sua prata, não depende das suas estruturas, não depende da sua forma de governo, depende única e exclusivamente da sua coragem de afirmar de tempos em tempos aquilo que o homem não é capaz de afirmar e de aceitar se não for primeiro impactado pela vida de Jesus Cristo, não como um ser inteligente, não como um mestre, mas como o próprio Deus em carne e osso.
eu quero me dirigir nessa noite a dois tipos de pessoas. Aqueles que acham que Jesus é só um mero homem, uma boa pessoa, que fez coisas extraordinárias. Mas eu quero me dirigir também àqueles que um dia acreditaram que Jesus é Deus, mas não acreditam mais. Aqueles que um dia adoraram a Jesus como Deus, mas não adoram mais. Aqueles que um dia viveram devotamente a sua vida, o seu coração, a sua mente centrada em Jesus como Deus, mas agora vivem em si mesmas, em sua própria vida, como se Jesus não existisse. Sem essa resposta, não haveria cristãos, não haveria igreja, não haveria sequer o cristianismo. A igreja, o cristão, subsiste na confissão de Jesus como Deus. Jonas, por que isso é tão importante? Por que a gente precisa crer que Jesus é Deus? Porque isso faz a diferença radical em nossa vida. Que diferença faz acreditar que Jesus é Deus? O que há de relevante em acreditar que Jesus é Deus e ser capaz de dar sua própria vida por isso? Meus irmãos, esse texto que nós lemos das Escrituras, em Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 20, foi um texto escrito por Paulo, provavelmente 50 anos antes da carta que Plínio, o jovem, endereçou a Trajano, o imperador romano. 50 anos. E quando Paulo escreveu essa carta, há controvérsias entre os teólogos se ele estava preso em Roma ou se ele estava preso em Éfeso. Mas o fato inegável é de que Paulo estava preso, mas não era aquela prisão derradeira, aquela da qual ele sairia para a morte, mas aquela que é domiciliar, aquela que ele ainda pode receber visitas e ele pode e tem e desfruta de uma certa liberdade, que a última prisão de sua vida aqui na terra, não foi, obviamente, similar. Paulo estava preso, e quem estava com ele era Timóteo, diferente da última prisão, quando Timóteo está distante. Na ocasião dessa prisão, Paulo recebe a visita de um membro importante da igreja em Colossos. Ele se chama Epáfras. Ele sai de Colossos, a igreja que ele havia plantado, a igreja que ele havia edificado, e leva a Paulo um relatório desta igreja, uma vez que ele mesmo, Epáfras, foi enviado por Paulo, como um daqueles cooperadores que andavam com Paulo, justamente com a intenção de plantar igrejas na Ásia proconsular, na Ásia, portanto, dominada pelo Império Romano. E é interessante o encontro de Epáfras com Paulo, porque é o encontro que vai dar o ensejo a tudo aquilo que motiva Paulo a escrever a Epístola aos Colossenses. O relatório de Epáfras é um relatório muito interessante, e como todo relatório, de alguém que vai avaliar a situação, apresenta aspectos que são bons e aspectos que são ruins. Epáfras vai a Paulo levar o relatório da igreja em Colossos, e esse relatório apresenta aspectos que são bons e aspectos que são ruins em relação a essa igreja. Quando a gente olha para o capítulo 1 e analisa os versículos 3 a 5,
a gente descobre as boas notícias que Epáfras levou para Paulo. Quais são elas? Diz o seguinte o texto: damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade, o Evangelho. Primeira coisa que nos chama a atenção: a notícia que Epáfras dá da igreja em Colossos é uma boa notícia, porque mostra que a igreja que havia sido plantada já demonstrava aspectos, evidências de uma verdadeira conversão. E isso se atesta por aquilo que se convencionou chamar de as 3 virtudes teologais. Quais são as 3 virtudes teologais? Fé, esperança e amor. Quais são as 3 virtudes teologais? Fé, esperança e amor. Todo aquele que apresenta na sua vida fé, esperança e amor, foi alcançado pelo Evangelho, está debaixo da conversão. Ninguém que não está debaixo da conversão pode apresentar virtudes como fé, amor e esperança. A primeira coisa que chega aos ouvidos de Paulo, portanto, é que aquela igreja em Colossos é uma igreja que experimentou, vivenciou uma conversão genuína. Prova disso, em primeiro lugar, eles apresentam virtudes que são importantes, inegáveis numa igreja: fé, esperança e amor. Não somente isso, quando a gente lê do versículo 5 a 8, a gente descobre o outro motivo importante dessas boas notícias: da qual já ouvistes pela palavra da verdade o Evangelho, que chegou a vós e também está em todo o mundo, frutificando e crescendo assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade. Como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo em nosso favor. Ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. A segunda boa notícia: não só eles apresentam os efeitos, as evidências de uma conversão verdadeira. Aquele que entregou o Evangelho e que pregou o Evangelho naquela comunidade, pregou um Evangelho fiel. Ele é um fiel ministro do Evangelho. A primeira coisa que a gente deve levar em consideração nesse texto é o fato de que houve uma conversão genuína. Primeiro, porque na própria comunidade há efeitos dessa conversão. Segundo, a pregação que foi feita lá é verdadeira. E aqui, só aqui já daria um sermão, meus irmãos. Igrejas falsas são fruto de uma falsa pregação do Evangelho. O Espírito Santo não converte corações por meio de uma falsa, uma espúria pregação do Evangelho. O Espírito Santo pode, e Ele o faz, por meio de pessoas simples, com uma linguagem absolutamente simples, mas fiéis. O Espírito Santo opera. Mas uma pregação extremamente eloquente, uma pregação extremamente refinada, uma pregação e um sermão extremamente detalhado, cheio de sabedoria, mas que não reflete a verdade do Evangelho, não pode ser um meio pelo qual o Espírito Santo de Deus traz conversão. E o que garante a conversão da igreja em Colossos é exatamente o fato de que eles apresentam evidências e a pregação que foi feita ali foi uma verdadeira pregação do Evangelho. Isso significa que existe uma diferença muito grande entre a pregação correta do Evangelho e a falsa pregação do Evangelho. Uma falsa pregação do Evangelho gera uma falsa produção de cristãos, geram falsos cristãos. Me parece que se hoje a gente passar os nossos olhos e ouvirmos os diversos discursos que se dizem cristãos, que se dizem evangélicos, que revelam a sua fé como uma fé evangélica, ela se parece muito mais com o paganismo,
do que a pregação correta do Evangelho, simplesmente porque prega um falso Evangelho. E um falso Evangelho, ele não ofende ninguém. Falso Evangelho oferece para os homens o que eles querem ouvir. Falso Evangelho não muda a vida de ninguém. Falso Evangelho não desconcerta a mente de ninguém. Falso Evangelho não implode na nossa mente uma lógica que a gente tenta sempre colocar tudo dentro. Não! O falso Evangelho não nos confronta. O falso Evangelho não nos ofende. É como Spurgeon um dia disse: o falso Evangelho é um leão com as unhas feitas. É um leão que não tem garras, não amedronta, não assombra, não espanta. Ele é o que todo mundo gostaria. Ele representa o eco do desejo do coração dos homens, mas não reflete o coração e a voz e a palavra de Deus. Um evangelho que anuncia um Cristo à nossa imagem e semelhança não nos desconcerta. Um evangelho que nos apresenta Jesus de uma maneira em que Jesus, ele representa tudo aquilo que queremos, mas não aquilo que precisamos, é um falso evangelho. Porque nem sempre o que precisamos é o que queremos. Naturalmente você deve estar perguntando: Jonas, qual é o problema da igreja de Colossos? Ela apresenta virtudes que evidenciam a conversão. Puxa, o pregador desta igreja era um pregador fiel. E Paulo está endossando a pregação dele. Qual é o problema dessa igreja? Aí vem as más notícias. As más notícias estão no capítulo 2. A igreja em Colossos, ela estava sob forte influência de 4 movimentos. Paulo vai chamar de filosofias pagãs, não a filosofia em si, por favor, quero meu emprego garantido. Não é a filosofia que Paulo está criticando, Paulo não critica a filosofia, mas Paulo está criticando uma filosofia pagã, que influencia e modifica o evangelho para que o evangelho possa ser palatável para o filósofo, para que o filósofo não se escandalize, baseado em tradições. Segundo movimento, a igreja estava sob forte influência do legalismo judaizante. Isso é uma coisa muito distante do nosso tempo, né? Essa coisa de Israel para lá, Israel para cá, não é? O tempo todo a gente fazendo movimentos judaizantes dentro da igreja, a gente não sabe o que é isso. Eu vou ter que parar para a gente poder pensar isso em um outro momento. É claro que não, estou sendo irônico. A igreja dos nossos dias, ela está seduzida não só pela imagem judaizante, mas também pela facilidade com que a pregação judaizante dá a ela a autonomia que tanto ela quer com relação à sua espiritualidade. Porque o que o legalismo judaico faz com a gente, nesse sentido, judaizante, melhor dizendo, que é uma distorção do ensino, não é? É ensinar que a gente, para alcançar alguma coisa de Deus, a gente precisa fazer alguma coisa. Passe pelo corredor dos milagres, com 300 apóstolos, não é? Que vão derramar óleo sobre você, você vai sair escorregando de óleo na igreja, já para a bênção do Senhor. Ou então o sujeito, não é, que vai ler Naamã, isso é incrível, isso é incrível. O sujeito foi ler Naamã, é verdade isso, vai lá no YouTube que você vai ver, tem coisas bizarras no YouTube. E o sujeito leu lá em Naamã, que ele mergulhou 7 vezes lá no rio e Deus o curou. Então o sujeito foi lá no rio Tietê. E no meio das fezes, ele vai dizendo e descrevendo as fezes. A cada mergulho que ele dá, ele diz: mas eu vou alcançar a vitória, meus irmãos. E as fezes em todo o corpo dele, né? Não sei se só no corpo. Talvez na cabeça também, mas enfim. O fato é que as pessoas criam
uma relação com Deus em que elas querem ter o controle. E o que é o controle? Eu fiz, me dá a bênção. Eu fiz o que tinha que ser feito. Pode abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Porque eu cumpri a regra. Além do legalismo judaizante, que vem acompanhado de uma prioridade das obras em relação à graça, o legalismo judaizante estabelecia um padrão de espiritualidade. E esse é o outro lado do judaizante, que vai estabelecer um padrão de espiritualidade e vai dizer para você assim, olha, isso é ser santo. Então, se você não toca shofar, você não é santo. Se você não faz determinadas coisas, você não é santo. Você só é santo se você, estiver e se comportar de uma determinada maneira. Mas não somente isso. A igreja de Colossos era influenciada também pelo ascetismo religioso. Sabe o que é ascetismo religioso? Você não pode comer comida consagrada por demônios. Eu conheço amigos que ficaram 3 anos sem comer no McDonald's, porque acharam que o McDonald's tinha feito um pacto com Satã. Ou seja, eles não deixam de comer no McDonald's pelos motivos reais e verdadeiros que deveriam deixar de comer. Mas eles vão deixar de comer porque disseram que aquilo ali foi consagrado a demônios. Gente que deixou de usar fralda Pampers. Gente que se apavora, eu tenho que orar. O sujeito não consegue na hora do almoço e da refeição agradecer a Deus pela refeição. A oração dele é, Senhor, descontamina aqui, porque eu não sei quem fez isso aqui, vai que botou uma macumba aqui. Mas talvez o mais importante, mais terrível influência sobre Colossos, sobre a igreja em Colossos, era o culto aos anjos. Esse é mais difícil ainda, né, irmãos? De ter nos nossos dias, né? Você sabe que esse é o outro YouTube, tem umas coisas bizarras. Uma outra que eu vi no YouTube foi o sujeito seguinte. Ele estava dizendo assim, olha, Deus deu autoridade para a gente sobre os anjos. Então é o seguinte, quando eu saí de casa e o carro bateram no meu carro, na mesma hora eu disse, Senhor, eu demito agora esses anjos, porque não guardaram direito o meu carro. E aí ele começou a pregar sobre a demissão dos anjos, com base na troca dos anjos, porque aqueles deviam estar cansados. E ele agora ordena para que Deus troque os anjos, a fim de que ele possa ali, de alguma forma, continuar a vida dele. Mas o que está por detrás do culto aos anjos? Principalmente levando em consideração Colossos. Uma ideia muito interessante. Pense você que a maior parte dos colossenses, eles tinham uma visão de mundo. A sua cultura básica tinha uma estrutura de apreensão da realidade, que concebia o mundo da seguinte maneira: quanto mais material for algo, mais indigno ele é. Quanto mais espiritual for este algo, mais digno ele é. Portanto, quanto mais espiritual é algo, mais poderoso ele é. Quanto mais material ele é, menos poderoso ele é. Os colossenses, quando descobriram os anjos, pensaram o seguinte: anjo não tem carne e osso. Jesus tem carne e osso. Jesus é material. Um anjo não é material. Um anjo é espiritual. Então quem que eles vão buscar em primeiro lugar? Os anjos. Porque eles entendiam que os anjos, eles estavam numa condição superior à de Jesus. Pelo fato de Jesus ser em carne e osso. Pelo fato de Jesus ser material, então os anjos estariam numa condição superior e eles passam a cultuar os anjos, no lugar de cultuar a Jesus. São quantas influências? 4. Aí você deve estar agora com uma interrogação, né? Jonas, eles eram convertidos mesmo? Era isso que eu queria provocar em você.
No início dessa exposição, a gente foi categórico em dizer que eles foram convertidos por causa do Evangelho. E eles apresentam evidências dessa conversão: fé, esperança e amor. A pregação do Evangelho foi uma pregação correta. E eles não ouviram um falso Evangelho, ouviram um verdadeiro Evangelho. Mas ainda assim, eles eram influenciados por coisas que não eram e não faziam parte do Evangelho. E a vida dos colossenses era mediada pela compreensão que eles tinham dessas visões que eles possuíam, mas que não eram evangélicas, no sentido aqui bom da palavra. Veja comigo o versículo de número 13 e 14. O texto, Paulo está se referindo a Deus, e ele está dizendo o seguinte: Deus nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Paulo está chamando a atenção da igreja em Colossos, dizendo o seguinte: vocês foram convertidos pela pregação do Evangelho, e isso significou uma transposição. Vocês saíram de um lugar e foram para outro. Vocês estão num outro domínio, vocês estão debaixo de um outro reino, vocês estão debaixo de uma outra realidade. A palavrinha usada ali, mefistemi, ela é interessante porque ela é, na maior parte das vezes, usada no tratado da jardinagem. Então, quando a gente pega essa passagem e entende ela simplesmente como transportar, a gente entende mal. A gente entende que Deus fez exatamente isso. Pegou o povo que estava lá, digamos assim, no mundo, né? Numa esfera diferente da do Evangelho, e a coloca agora na esfera, não é, do Evangelho. Então, só muda geograficamente e ponto. Mas a ideia dessa palavrinha é a ideia do transplante, de tirar algo com raízes e plantar em outro lugar com raízes. Isso significa que não é só tirar de um lugar para outro. Significa que a conversão é uma mudança de lugar, mas ao mesmo tempo exige que nesse lugar diferente haja um tempo de adaptação. Porque não é assim que a gente faz transplante de plantas, né? A gente corta e tenta plantar do outro lado? Não. A gente arranca com raízes e planta ela com raízes no outro lugar. Ela vem com as raízes de onde ela veio. Ela vem com as raízes da cultura em que ela nasceu. Ela vem com as raízes da tradição da qual ela fez parte a vida inteira. Não há como desconsiderar nossas raízes. Não dá para desconsiderar nosso histórico. Não dá para desconsiderar nossa história. Ela vem junto. A conversão não elimina o que aconteceu em nossa vida, não elimina o passado, não elimina o histórico. Esse histórico vem junto, somos plantados com essas raízes num outro terreno. E há um tempo necessário que precisa ser acomodado, por isso, a gente às vezes interpreta a conversão, e boa parte da conversão é fruto desse movimento avivalista, de um momento mais posterior do contexto da história da igreja contemporânea, que é um avivamento que entendeu conversão como algo instantâneo, não é? Como se fosse assim, o sujeito virou crente, né? Ele virou, pronto, agora ele é crente. O que marcou ele como crente? Não, ele foi lá, ele orou, né? Repetiu lá 3 vezes uma coisinha lá que o pastor pediu para ele repetir, e pronto, ele já é um cristão. Como se a conversão fosse um milagre instantâneo, como se fosse algo instantâneo, como se a conversão fosse algo que acontecesse da noite para o dia. Não, meu irmão, não é da noite para o dia. Você pode ter cedido o teu coração para ouvir o Evangelho, mas enquanto você não foi ofendido por ele, essa conversão não aconteceu plenamente. Você pode estar aqui achando o Evangelho intelectualmente substancioso, ou você pode, por um outro lado, achar que o Evangelho é extremamente relacional, e do ponto de vista dos relacionamentos é a resposta que o homem precisa para lidar hoje com a falta de humanidade que existe entre as pessoas. Mas nada disso vai concluir a conversão na sua vida.
O que vai concluir a conversão na sua vida é uma ofensa. Uma ofensa que diz respeito às nossas estruturas, às nossas raízes com as quais nós estamos ainda vivendo no reino de Deus. São aquelas coisas que a gente traz ainda junto na nossa vida, com todo o nosso histórico. E que favorecem, por conta dessa influência, uma falsa interpretação do Evangelho. E uma falsa expectativa do Evangelho. Muita gente hoje poderia chegar para muitos evangélicos e perguntarem quem é Jesus. E a descrição seria idêntica de um caixa eletrônico. Idêntica. Exatamente idêntica. Eu faço uma oração, que é o cartão. E na hora eu espero, depois da oração, sacar a bênção de Deus. Se perguntássemos quem é Jesus, nos diriam exatamente que Jesus é uma espécie de Papai Noel de todos os dias, como já foi dito aqui em outra ocasião. Que vai nos presentear tudo aquilo que nós somos incapazes de conquistar, de obter e ter. Mas Jesus Cristo não se reduz a um ser que faz milagres, embora ele faça milagres. E não é o fato de ele fazer milagres algo suficiente para te ofender e me ofender. O que nos ofende não são os milagres de Jesus. O que nos ofende é saber que Ele é Deus. E que diante de Jesus estamos diante da maior aposta de nossas vidas. Porque se Ele não for Deus, todos os ateus, todos os que não creem em Deus, todos aqueles que dizem que Jesus não é Deus, todos eles terão razão e continuarão suas vidas como se nada tivesse acontecido. Mas se Jesus é Deus, e isto é verdade, vai fazer muita diferença crer que Jesus não é apenas um professor, um mestre que ensinou sabedoria no primeiro século, lá na Palestina. Para encerrar, o texto que a gente escolheu para ler hoje, ele é muito emblemático. Ele é um hino. A igreja, quando perde a noção do que significa o hino, o que significa cantar e confessar, através de cânticos, a sua fé em Jesus, ela perde, não é, a noção do que é confessar e começa a pensar o hino no culto como entretenimento, como algo que tem que nos entreter, como algo que tem que, de alguma coisa, afagar nosso coração. Não. Não se canta hinos na igreja e no culto apenas porque é bonito. Se canta para se comprometer. Toda vez que você canta um hino aqui, esse hino foi escolhido a dedo para comprometer todo mundo que canta. Não estamos interessados em cantar porque a nossa voz é muito linda e maravilhosa, mesmo porque, não é, nem todos são, não é, dados à canção, né, dotados da afinação. Mas mesmo assim cantamos, e cantamos por quê? Porque o que nos interessa ao cantarmos não é nos entreter com a melodia, é confessar a nossa fé em Jesus Cristo por meio daquilo que cantamos. Se você quer saber a identidade de uma igreja, olha para os hinos. Veja a seleção dos hinos. Veja a seleção das canções. Vai dizer muito sobre essa comunidade. Eu quero isso, eu quero aquilo, me dá aquilo outro, me restaura, eu quero de volta o que é meu, restitui. Diz muito, diz muito. As canções em nossos cultos, elas nos comprometem. E às vezes, são elas que nos fazem lembrar onde é que estamos errando e falhando.
E foi isso que Paulo fez. Lembrou um cântico, um hino, em 2 estrofes. O primeiro estrofe do hino vai do 15 ao 16. É o primeiro estrofe que celebra Jesus como Senhor da criação. Veja o que ele diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. O que Paulo está querendo lembrar a igreja com relação a esse hino? Gente, ele está dizendo, gente, presta atenção, ele criou os anjos. Por que vocês estão indo atrás de anjos? Por que vocês estão cultuando anjos? Ele é o criador dos anjos, ele fez os anjos, ele criou tudo que está na terra, ele criou tudo que está nos céus, tudo foi feito por ele, tudo foi feito para ele. Por que vocês estão cultuando a anjos? A primeira coisa que Paulo faz ao lembrar esse hino é recuperar na igreja a noção de que Jesus é Deus. Sabe o que isso significa em primeiro lugar? Que Jesus não é a solução para os seus problemas, embora Ele solucione todos os seus problemas. Jesus não foi uma invenção de Deus. Deus não inventou Jesus para resolver o seu problema. Deus não estava assim pensando, como é que eu vou resolver o problema financeiro do Joaquim? Bom, deixa eu criar Jesus para resolver todos os problemas que Joaquim tem. Não. Deus não fez Jesus. Deus não criou Jesus. Jesus é Deus, meus irmãos. Sabe o que isso significa? Que antes de Ele resolver todo o problema do pecado do homem, Ele existia. E este é o centro do hino. São 2 estrofes. E qual é o centro do hino? O centro do hino está exatamente no versículo 17, que diz: Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Esse é o coro da canção. A canção canta e repete o tempo todo: Ele existe antes de todas as coisas. E mais, nele tudo subsiste, tudo que existe nesse mundo depende de Cristo Jesus. Entende a radicalidade do que significa crer em Jesus? A segunda estrofe da canção é curiosa. Versículo 18 em diante: Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Paulo está dizendo, lembra da primeira estrofe? Jesus é o Senhor da criação. Lembra do segundo estrofe? Jesus é o Senhor da igreja. 2 coisas que um cristão jamais poderia esquecer: de que Jesus é Senhor da criação e Ele é o Senhor da igreja. Ele é o centro da criação, Ele é o centro da igreja. Mas Ele é o primogênito de toda a criação. Mas Ele é também o primogênito de todos os mortos. O que significa isso? O que esse hino está dizendo com relação a isso? Quando você abre, por exemplo, em Gênesis capítulo 25, o texto diz o seguinte: respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Esse é o problema da primogenitura. A primogenitura é um direito. É o direito de ser o primeiro, é o direito da primazia, é o direito de estar antes de todas as coisas. Era isso que Jacó queria, ser primeiro. E quando o irmão vende por um prato de lentilhas a primogenitura, o que ele está vendendo não é o fato em si, mas está vendendo o seu direito, o direito de ser o primeiro. Jesus é o primeiro em direito em todas as coisas, seja na criação, seja na igreja. Ele é o Senhor da igreja. Mas como a gente pode viver na igreja sendo nós mesmos senhores da igreja? Sendo senhores de nós mesmos, sendo senhores dos nossos próprios corações. A conclusão de Paulo é a seguinte, no versículo 21 em diante: a vós também, que no passado erais estrangeiros e inimigos
no entendimento por causa das vossas más obras, agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele, se é que permanecei na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A conclusão de Paulo, depois de anunciar o hino, é chamar a atenção da igreja: vocês não têm razão para cultuar os anjos. Vocês não têm razão para deturpar o evangelho, para buscar um outro evangelho, para se nutrir de um outro evangelho. A conversão de vocês foi fruto, em primeiro lugar, de uma consciência que vocês tiveram do grande pecado que os afastava de Deus, mas porque agora vocês estão envolvidos, emaranhados com o evangelho da prosperidade. Por que vocês estão tão entregues a este evangelho do toma lá, dá cá? Por que vocês foram convertidos pelo verdadeiro evangelho e agora se deixam levar pelas garras de um falso evangelho? Jonas, eu estou aqui hoje e eu sou fruto do evangelho da prosperidade. A igreja de onde eu vim era uma igreja da prosperidade. O evangelho que eu ouvi o tempo todo na minha vida foi o evangelho da prosperidade. O evangelho que nunca me ofendeu, mas que sempre me fez olhar para Jesus como uma fonte de riqueza. Jonas, o que é o evangelho? O evangelho é a ofensa que faz com que a gente entenda que a relação de Deus com o homem não é e nunca será mediada pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, mas sobretudo pelo amor e pela misericórdia de Deus, que é capaz de alcançar homens egoístas, voltados para si mesmos, perdidos em sua multidão de pecados, incapazes de reconhecer Jesus Cristo como Deus. Jonas, já faz tempo que eu saí da igreja da prosperidade, mas eu não consigo me livrar do evangelho da prosperidade. E é verdade, meus irmãos, é a coisa mais difícil do mundo. Porque é muito fácil você tirar o evangelho da prosperidade dos teus lábios, da tua boca, do teu discurso. Mas a coisa mais difícil do mundo é arrancar a teologia da prosperidade do coração. Você vai execrar o evangelho da prosperidade, mas vai continuar pensando como o evangelho da prosperidade ensina. Por isso você pode ainda assim ser convertido, mas ter o seu coração dominado por um falso evangelho. Um evangelho que não te ofende mais. Um evangelho que não te põe mais de joelhos. O evangelho nos diz que aquele que morreu na cruz sabe o nome da mais distinta estrela. Aquele que morreu na cruz não foi apenas um mártir, não foi apenas que morreu por boas ideias, foi sobretudo Deus, Criador dos céus e da terra, sem o qual nada do que foi feito haveria de ter sido feito. Foi Ele que foi traspassado por causa de nossos pecados, por causa das nossas transgressões. Se isso não te ofende mais, se isso não provoca mais em você gratidão, talvez ainda não tenha esperado, você não tenha experimentado ainda a verdadeira conversão, que vem acompanhada de um constrangimento diante de Deus, que faz com que a gente se aproxime dele exatamente por aquilo que ele é, não por aquilo que queremos que ele seja. E ele vai te amar exatamente sujo do jeito que você está, mas sabendo sobretudo que você, sujo do jeito que você está, não está mais tentando se limpar com as suas próprias mãos imundas. Termino com aquela imagem do sumo sacerdote Josué, lembram? Ele se apresenta diante de Deus,
todo sujo, todo sujo. E Satã olha para Deus e acusa o sacerdote da imundície. Deus não faz nada, não fala nada. Só lava o sacerdote, troca as suas vestes, limpa ele. Não há nada que você possa fazer. Não há nada que você possa realizar. Mas se existe algo que vai colocar no seu coração a semente do Evangelho, é uma inquietação. Uma única inquietação. Que vai fazer você pensar o seguinte: e se Jesus é Deus? E se Jesus existiu desde o princípio de todas as coisas? E se Ele é Senhor sobre toda a criação e Senhor sobre esta igreja? E se todas as minhas decisões que eu tomo hoje forem decisões que não correspondem absolutamente à crença de que Jesus é este Criador? Como continuar vivendo? Como continuar seguindo? Como continuar afirmando e cantando todos os domingos o que cantamos? E não nos sentirmos constrangidos quando olharmos para o passado e vemos que tantos homens morreram e deram suas próprias vidas por causa desse Evangelho, simplesmente porque acreditavam que Jesus é Deus. Eu não acho que isso é uma mera ideia. Não acho que isso é uma filosofia. É mais do que isso, meu irmão. É uma encruzilhada na qual toda a nossa vida está em jogo. Você pode sair daqui hoje, continuando a crer que Jesus não passou de um homem. Sua vida vai continuar a mesma. Mas se hoje você tiver certeza de que Jesus é Deus, você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Porque se você tiver certeza de que Jesus é Deus, você vai sair daqui hoje com perdão. Você vai sair daqui hoje com redenção. Você vai sair daqui hoje com graça. Você vai sair daqui hoje com arrependimento e fé.